Agora sim, vamos para ela. Doutora Francine Mendonça, no quadro Entendendo o Cérebro. E hoje temos mês da conscientização do Parkinson. Doutora Francine não está sozinha, está acompanhada, não é isso, doutora? Isso mesmo. Mês de abril, não é? O mês da conscientização do Parkinson. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma convidada especial, Daniele Lanzer, tá? Da ONG Vibrar com Parkinson. E ela vai falar um pouquinho da história dela, de como surgiu a ONG. Nós vamos falar um pouco sobre os sintomas do Parkinson. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora. Agradeço o convite e pela oportunidade de poder passar um pouquinho de informação para as pessoas. Excelente. Mas antes, roda a vinheta. Café da manhã? O que você quer? Aí é com eles, tá? Não. Vai voltar, eu já vou ter comido tudo. Doença de Parkinson. Vocês sabiam que hoje existem 7 milhões de pessoas no mundo com esse diagnóstico? E já se fala em uma pandemia do Parkinson. Estima-se que até 2040 já sejam 14 milhões de pacientes com Parkinson. Daniele, fala para mim, você lançou uma ONG, Vibrar com Parkinson, porém, você tem uma história muito peculiar. Você tem o diagnóstico de Parkinson e passou muito tempo, né, para que fosse adequadamente enquadrada dentro do diagnóstico. Fala um pouquinho para quem está em casa. Quais sintomas você desenvolveu? Como foi que ocorreu? Bom, eu comecei a sentir os sintomas motores após uma cirurgia de apendicite em 2005. Foi num período de recuperação. Então, na época, eu achei que eu estava fraca, né? Porque eu comecei, era uma vibração, não era visível. Mas como eu trabalhava com pesquisa científica, tinha que fazer experimentos em animais de laboratório, tinha que fazer cirurgias. E nesse processo, eu comecei a sentir uma dificuldade no movimento fino, né? De precisão. E aí eu sentia como se fosse uma vibração interna e isso começou a me atrapalhar. Aí pegou na época, eu achei que poderia ser fraqueza por causa da cirurgia, enfim. E aí o tempo foi passando, pegou meu braço todo esquerdo, depois pegou minha mão direita, meu braço esquerdo. Comecei a sentir rigidez, eram rigidez pontuais. Então eu sentia uma rigidez na perna que doía. Aí eu concentrava, conseguia soltar a musculatura. Aí quando eu via que estava em outro lugar, então quando eu concentrava numa região para tentar soltar, eu começava a sentir em outra. Aí veio a lentidão também, que demorou um pouco para perceber que era lentidão, as pessoas achavam que eu era calma. E aí eu comecei a procurar médico, fazer exame e nada aconteceu, assim, não definiu o que eu tinha, o que estava acontecendo. Te davam qual diagnóstico? Não falavam que eu não tinha nada. Aí chegou ao ponto de, como o meu diagnóstico demorou 6 anos, né, foi muito tempo, eu cheguei a receber outros diagnósticos antes do Parkinson, né? Um deles foi de depressão, porque realmente eu acabei ficando deprimida porque a doença foi me limitando, me restringindo em várias coisas. Comecei a depender das pessoas para fazer certas atividades e aí eu fiquei deprimida, lógico. Recebi diagnóstico de tremor essencial, que é comum na época quando eu tinha nessa faixa etária de 30 anos, é bem comum. E aí foi indo, a doença foi avançando, até que chegou o ponto, depois de 6 anos, que não tinha mais como dizer que não era Parkinson. E mesmo assim, o médico que me atendeu ficou na dúvida de doença de Wilson. Interessante. Então, olha o que ela está colocando. Ela começou com vibrações, rigidez, ela falou de lentidão. Agora, uma questão da Daniele, um pouco mais restrita, é que ela iniciou o quadro aos 30 anos de idade que ela me colocou. E teve o diagnóstico 6 anos depois. Quando nós falamos em doença de Parkinson, 3/4 dos pacientes, eles começam os sintomas motores acima dos 65 anos, não é? A gente coloca que 40% abaixo 25% abaixo dos 65 anos e 10% abaixo dos 50. Então, ela entrou numa porcentagem menor. Então, não suspeitaram do diagnóstico dela, não é isso? Exatamente. Na época era como um caso raro, né? E eu não procurei um neurologista especializado em distúrbio do movimento. Foi quando eu entendi que, né, descobri que tinha.
porque eu fui num especialista em enxaqueca, ele chegou a fazer todos os testes clássicos, né, clínico, porque eu já tinha feito vários exames e não tinha nada alterado, até que ele falou assim, olha, Dani, eu vou te encaminhar para um neurologista especializado em distúrbio do movimento, porque eu não me sinto à vontade de te dar o diagnóstico. Está muito claro que você tem um comprometimento motor já avançado, né, já bem evidente, mas eu não me sinto à vontade. É aí que ele me encaminhou, e aí foi quando veio o diagnóstico, depois de 6 anos. Ela teve um diagnóstico, né? Depressão, tremor essencial. A principal característica do Parkinson, Daniele, é a lentidão. Exato. Então, para a gente falar em Parkinson, tem que ter lentidão. Quais foram as atividades que essa lentidão mais te atrapalhou? Os cuidados até, do meu autocuidado, para lavar o cabelo era bem difícil. O movimento não saía e também, né, para fazer o processo de enxágue mesmo, esfregar, eu não conseguia fazer. Para pegar um copo, eu pensava no movimento, raciocinava ele, planejava para depois, então era um esforço mental gigantesco. E aí mesmo assim, quando eu ia pegar o copo, eu ia assim, ó. Mesmo planejando todo o movimento, não saía. Então, assim, a cabeça estava funcionando, mas o corpo não respondia ao meu comando. Olha o que a Daniele fala, a cabeça estava funcionando, mas o corpo não reagia ao comando dela. Ela tinha uma lentidão que atrapalhava ela pegar um simples copo de água, a trocar uma roupa, não é? Tem pessoas que, devido à lentidão, ela fica com a faces mais sem expressão, Apática, apatia. A marcha fica em pequenos passos, pode acontecer. Eu já tenho isso. A doença ela é progressiva, né, doutora? Então, como a senhora, né, sabe, e aí com o tempo ela começa de um processo e ele vai progredindo. E então eu comecei puxando a perna. Hoje eu faço a festinação, né, que é o passinho curtinho. Passinho curtinho. Fala que é de geisha, né? Passinho curtinho de ponta de pé. Isso já é comum. Eu já tenho o freezing, que chamam que é o congelamento. Então, para iniciar a marcha, às vezes tem que raciocinar, pensar, forçar, mandar o comando. E aí, com muito custo, sai. Entendi. Né? Entendi. Quando passa o efeito da medicação. Mas vamos tirar um mito. As pessoas acham que quem tem tremor tem Parkinson, Exatamente. não é? E eu preciso falar para vocês, né, que nem todo Parkinson treme, tá, gente? Então, assim, o Parkinson, ele tem a principal característica da lentidão, e ele pode ter lentidão, mas o tremor ou adicionado à rigidez, não é isso? Você teve tremor no seu início? Foi só essa vibração, assim, o que eu tinha de tremor era no movimento e não de repouso, que é o comum no Parkinson, né? Então, a característica do meu era mais rigidez e a cinesia, que é a paralisação do movimento. E aí é muito bom falar com uma médica, né, conversar assim, porque os termos já são familiarizados, é muito mais fácil de até explicar para as pessoas, é muito bom assim. A gente diz que o Parkinson, ele consegue tomar o cafezinho, não é isso? Porque no movimento, principalmente no início, o tremor não aparece. Não aparece, só quando está parado, relaxado, que ele começa a aparecer. No meu caso, é muito mais forte no movimento. Então, se eu for pegar o copo e pegar o copo, aí aparece um tremor. Não é muito forte, mas aparece, dá para ver. Dá para ver. Que eu tremo. E é muito importante a doutora ter falado isso sobre a questão do tremor, porque todo mundo, às vezes quando eu falo assim, eu tenho Parkinson, aí olha e começa a procurar nas minhas mãos tremor. Mas você não treme, né? É muito comum isso. Porque existe a forma tremulante, aquelas pessoas que tremem, e existe a forma que é mais, que a gente chama rígida, não é? Exatamente. Mais parada, enfim. E aí, como você teve a ideia de desenvolver a ONG? Então, na verdade, na época, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei a minha depressão piorou, mas ao mesmo tempo eu comecei a procurar informações, era muito difícil encontrar, quando encontrava era num site aqui, outro ali, muitas coisas em inglês. Encontrei várias associações de apoio fora do país, instituições que faziam um trabalho de conscientização. E devido à minha formação, pelo fato de ter contato com vários profissionais da saúde, para mim é muito mais fácil, porque quando eu encontrei outras pessoas que também com Parkinson de início jovem, vendo também as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, os mesmos problemas, eu
eu falei, gente, eu posso fazer alguma coisa. Aí foi quando eu idealizei o Vibrar. Ó, gente, está aparecendo aí na tela o Instagram da ONG, tá? A ONG fica no bairro Higienópolis, Santa Cecília. Santa Cecília. Santa Cecília, tá bom? Tá aí o Instagram para vocês adicionarem. Vocês que conhecem alguém que tem Parkinson também direcionem, tá? E vamos falar um pouquinho. O Parkinson, ela colocou da parte motora, não é? Então, ela tinha lentidão, ela tinha um pouquinho de tremor, ela tinha rigidez. Só que o Parkinson também tem sintomas que não é só o motor, não é isso? Exatamente. O intestino pode ficar preso. Isso, às vezes, acontece anos antes do surgimento do sintoma motor. Muito importante isso. Anos antes do surgimento. Exatamente. Meu intestino sempre foi muito preguiçoso, já tinha uma tendência a baixa autoestima, ansiedade, dificuldade de sono, muito pesadelo, cãibras. Então, assim, foram sinais pré-motores, né, que os médicos falam, né? Tô certa, doutora? Tá certo. E esses sinais, infelizmente, as pessoas não se atentam, né? Mas quando vem o diagnóstico, você começa a fazer resgate do seu histórico, aí você fala, nossa, eu já tinha prisão de ventre há muitos anos, já tinha essa característica assim de comportamento, etc. Olha que interessante, gente. Então, ela tinha constipação, ela tinha alterações no sono. Tem gente que tem sonhos vívidos, que falam durante o sono, que se movimentam. Tem gente que até altera o olfato. Sim, não é isso? Eu não tive esse... Tem uma diminuição hoje, mas na época eu não tinha, era bem tranquilo. A própria depressão. Tinha uma tendência à depressão, à ansiedade, não me achava bom em nada. Então, assim, tinha muito. O pessoal falava assim: você é preguiçosa. Não era preguiça, é falta de motivação, que é uma das características de quem tem falta de dopamina, né? Que é o neurotransmissor responsável também por essa área. E aí eu falava assim, eu não sentia vontade de fazer as coisas. E eu falava assim, gente, mas não é preguiça. Aí depois, quando veio o diagnóstico, eu fui entender que era isso, mas em casa, por exemplo, me chamavam de preguiçosa, mas não era preguiça. E outra coisa, ela tinha dor, gente, uma coisa muito... Eu tenho ainda. Ela tem dor, Muita uma queixa dor. frequente, tanto que ela pediu uma almofadinha, né, para ficar nas costas. Exatamente. E a gente precisa colocar, não é? É uma doença que não tem cura, tá? Não tem hoje uma medicação que protege, né, diz neuroprotetora, né, que vá curar, mas existem medicações que tratam e dão qualidade de vida. Isso. Não tem é isso? Tem gente que fala assim, eu não aguento mais tomar remédio, muito medicamento. Eu falo assim, eu dou graças a Deus que eu tenho que tomar, porque eu tenho momentos que eu fico razoavelmente bem, consigo fazer algumas coisas. Então, assim, tem os períodos que a gente estava conversando, né, doutora? Os ons e os offs. Quando está bem, com o efeito da medicação, está on, quando passa o efeito, está off. E além de todo o tratamento psicológico, fisioterapia, fono, não é? É muito importante que atrapalha muito a voz, diminui o volume de voz, pode dar problema de engasgo, né? Dicção também atrapalha bastante. Excelente. Então, ONG Vibrar com Parkinson. Com Parkinson. Procurem essa ONG, tem muita informação. A Daniele sempre está participando dos eventos e levando a conscientização para vocês. Isso tá bom? O Instagram, pode Instagram dela, pode mostrar aí. Vibrar com Parkinson, tá? E tem o meu Instagram também, doutora Francine Mendonça. Esse videozinho vai para lá, também vai ser compartilhado no Vibrar com Parkinson, não é isso? Exato. Obrigada, doutora.